Isso aí, pessoal. Começando mais o Innovation Hub Show nessa série Bright Talk com a Akamai. Eu sou Igor Lopes, sou aqui o host desse conteúdo com vocês e com o Fernando Certo, que também já está aqui comigo em várias edições, né, Fernando? Prazer ter você aqui com a gente. Mais uma, bora lá. Prazer, de novo. O Fernando Certo, ele é Field CTO Latam da Akamai, também é uma empresa que ajuda, né, a construir tudo que está por trás aí, que você acessa a internet e que acaba não vendo. Muito disso tem o dedo da Akamai. Para ser mais específico, quantos por cento do tráfego? Eu gosto desse número. Quantos por cento do tráfego global da internet? 30% de todo o tráfego global da internet passa pela nossa plataforma hoje. É gigante. Bom, a conversa de hoje é sobre tecnologia e infraestrutura alinhada com a expectativa de negócio. Como que eu trabalho isso, né? Porque às vezes tem muito hype no mercado, né? Fala-se de inteligência artificial. Temos que implementar alguma coisa de inteligência artificial na empresa. Fala-se de metaverso. Vamos fazer metaverso. Mas aí, como que eu faço a tecnologia ser aliada do negócio para que traga mais resultados? Que eu acho que é o principal objetivo de todo mundo e é como vocês são cobrados, né? Deixa eu apresentar os convidados da vez. Aqui ao meu lado tem o Evandro Forte, que é diretor de TI da Lupo. Prazer ter você conosco. Eu que agradeço aqui o convite e tudo aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Com certeza. E também a Cláudia Marquesani, que é CIO da Copa Energia. Prazer ter você conosco também, Cláudia. Obrigada, Igor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar contando um pouquinho da história deles, né? Porque, assim, a história do Evandro é muito curiosa, porque você está há 27 anos na Lupo, numa vaga de tecnologia que eu imagino que você deva receber convite toda semana, todo mês. Tá precisando de um CIO aqui, vou participar de um teste aqui, conversa comigo ali. E você não sai da Lupo de jeito nenhum. Não saio, né? Eu falo que ali eu sou uma cria da Lupo, né? Eu acho que isso é importante. Entrei desde como estagiário, passei por toda a área de tecnologia, banco de dados, rede, área de gestão e hoje estou como diretor, né? E sempre que fazem a pergunta era, mas por que você está tanto tempo lá? Desafios. O que motiva é ser desafiado todo dia e poder desafiar as pessoas também, né? Acho que isso que faz eu estar tanto tempo lá e vou permanecer mais um bom tempo ainda, pode ter certeza disso. Mas o curioso é que assim, a Lupo é uma empresa tradicional, então você ser desafiado numa empresa tradicional, eu acho que você tem que ter um pouco dessa gana também, né? Você tem que gerar o desafio, né? Não é só ser desafiado. Porque... Mas isso é o que faz a gente ter uma constante mudança, né? Que eu falo, você trabalhar com pessoas que querem pensar diferente e com conhecimentos diferentes é que faz você sair fora da caixa, né? Eu falo muito que transformação digital não é tecnologia, né? São pessoas, né? Que querem ter um propósito diferente. E você usa a tecnologia simplesmente como meio, né? Então eu acho que essa é a coisa mais importante, o que faz estar todo esse tempo lá. Perfeito. E a Cláudia está recente lá na Copa Energia, mas também tem um histórico grande aí na área de TI. Conta para o pessoal um pouquinho do seu histórico e também da Copa Energia, né? Porque é uma empresa relativamente nova, assim, com esse nome. Olha, hoje em dia eu nem gosto de falar mais quantos anos, né? A gente já evita esse assunto. Essa parte não, mas a gente pode falar que já passou aqui, já foi ali. Há um tempinho, né? Há um tempinho e tal. Então, na verdade, eu nasci numa cidade super pequena, 19 mil habitantes. E eu tive a oportunidade de estudar tecnologia no colégio técnico, mas meu sonho era ser jornalista, por isso que eu gosto de estar aqui com vocês, microfone e tal. Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, mas que gosta mais de gente do que de computador. É uma conexão entre os dois, daqui beleza. Exatamente, porque no final das contas, a tecnologia é feita com pessoas, de pessoas e para pessoas. Então, esse elemento, inclusive quando a gente vai falar aqui de segurança e de infraestrutura, a Akamai deve saber muito disso, ele é essencial para o nosso tema. Copa Energia é uma empresa super desafiadora, maravilhosa de trabalhar, é um segmento novo que eu estou atuando agora. É a maior empresa de distribuição de gás GLP, né, no Brasil, uma relevância muito grande na América Latina. E super interessante porque tem um propósito de renovar a nossa matriz energética. O gás já é uma energia de transição, quando você está olhando para a questão de sustentabilidade, mas a gente está numa pegada muito forte lá de sustentabilidade e usando a tecnologia como um meio viabilizador para isso. Então, é maravilhoso. E você estava falando que você assumiu uma cadeira que, a princípio, não existia. Quer dizer, tinha uma pessoa que cuidava de vários chapéus ao mesmo tempo e, de repente, você está lá há menos de um ano. Menos de um ano. Fiz um ano semana passada. Um ano agora com esse desafio novo. Exatamente. Eu falo que é a idade de cachorro, né? Vale por 7. Mas como é que o negócio tem visto você, assim, né? Porque é exatamente o nosso tema aqui. Como que a tecnologia está associada ao negócio? Eu acho que é super interessante, porque a maneira como um CIO, né, na nossa cadeira, e acho que isso é super importante para o público em casa, né? A maneira como a gente se posiciona é a maneira como você usa a tecnologia como um fator viabilizador.
Então, se você chega falando só de ferramental, ou só de questões técnicas, sem entender qual que é a necessidade do negócio, qual que é a estratégia do negócio, para onde você está indo, você já começa a perder o seu espaço ali. Então, eu costumo dizer que é sempre importante a gente começar pelo porquê. Por que eu estou aqui? Você entender esse porquê, você fazer as conexões dentro da empresa, você fazer a conexão com o seu consumidor final, isso é super importante. Tecnologia vem como meio, certo? Perfeito. Isso aí. Sabe, na minha carreira eu vi a conversa acontecer de eu quero comprar tecnologia tal, né? E eu acho que tecnologistas, no geral, a gente fica muito impressionado com uma coisa nova, né? A gente vê uma demo de um produto e fala, nossa! E aí você tenta criar o caso para usar aquele produto, aquela ferramenta, né? E na verdade deveria ser exatamente o contrário. O que a gente está tentando fazer aqui? É o começo, começar pelo porquê, né? O que eu quero fazer com relação ao que o negócio está me pedindo? E aí sim, quais são as ferramentas, quais são os processos, que tipo de pessoa tem o perfil para me ajudar a resolver essa problemática de negócio? Então, a gente está muito nessa pegada na Copa. Então, não é usar tecnologia por tecnologia, não é implementar IA por implementar inteligência artificial, porque é hype, etc. Mas sim colocando o nosso cliente no centro e a nossa estratégia, né, que é trabalhar novas energias, essa matriz energética mais limpa, para que a gente possa transformar o nosso negócio, o nosso país e a nossa sociedade como um todo. Desculpa, tem muito a ver com a Lupo isso aí também, né? Usar por usar não vira nada, né? Tá, estão usando isso, mas é para o nosso segmento, né? É para o nosso propósito, está aderente ao nosso negócio? Será o que tem lá fora de tão importante é melhor que nós temos hoje? Então, acho que isso aí é muito importante, é o que colhe o fruto lá na frente, né? Usar por usar não é viável, não. Mas conta exemplo prático, assim, de que vocês estão fazendo, que está gerando resultado para o negócio, como que vocês estão, inclusive, conversando com o board para poder falar, beleza, vale esse investimento aqui. A Cláudia já riu, né? Porque essa parte, falou em dinheiro, a coisa tem que ter ROI. Aí, como é que prova o ROI? Eu acho que a Copa ela veio de uma transição de culturas, né? Então, ela é uma empresa que nasceu como Copagaz, depois ela adquiriu a Liquigás, e duas empresas com culturas diferentes, com mentalidades diferentes e com tipos de investimento em tecnologia diferentes. E aí, como é que você junta isso numa estratégia de médio e longo prazo? Porque eu costumo dizer que, dependendo da tecnologia que você compra, é pior que separar do marido depois. Você casa para sempre. Você entra num lock-in, que é uma coisa absurda. Então, a gente tem feito com bastante cuidado. E é interessante que, quando eu cheguei lá, o pessoal, todo mundo que, não, eu quero que você faça transformação digital, que é um mundo. O que é a transformação digital? Só que Não acaba. como se eu quisesse construir uma casa em cima de uma palafita, não dá. Então, o tema desse podcast é super importante, porque a infraestrutura é o que vai te dar todo o fundamental para que você possa fazer a transformação digital de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais adequada. Então, eu tenho feito com parcimônia. Eu tenho contado storytelling, tipo assim, estamos aqui, né? Não vamos sair do ponto A para o ponto J de uma hora para outra, vamos ter que passar sim pelo B, pelo C, pelo D. E contando essa trajetória, lógico que você tem que quebrar, você tem que colocar ganhos rápidos, etc. Mas eu acho que você tem que estar muito alinhado com o board falando a linguagem do negócio. E para isso a gente, como executivo, tem que se preparar. Muito. É que eu acho que vocês dois estão nesse momento, né? Como a gente falou no começo, empresas tradicionais que estão passando por esse momento. É diferente do cara que está assistindo que trabalha numa empresa digital, né? É uma outra realidade, mas eu acho que muita gente no Brasil real... A gente tem um pouco de inveja, mas a gente gosta também do trabalho árduo. Mas é isso, mas eu acho que isso aqui é Brasil real. Eu acho que assim, não é a bolha de São Paulo tecnológica, o Fernando deve conhecer, né? Vocês atendendo o Brasil inteiro e outros países devem entender muita realidade de muita empresa. E eu trabalhava para a Camai na Ásia, antes, né? E eu comentei ali que eu fiquei 3 anos fora da Camai e voltei recentemente, né? Mas eu trabalhei 7 anos pela Ásia, então ver essa ideia de cultura, né? Dentro do Brasil, eu diria que é o equivalente a uns 3 ou 4 países diferentes na Ásia, né? De avanço tecnológico, de cultura, né? De transformação digital. E eu acho que tem muita gente ainda que vê transformação digital como é que eu crio um app para
né, acelerar o meu usuário a fazer alguma coisa. E não é, né? A transformação é É na cultural, cabeça. volta nas pessoas. É Exatamente. o mindset, né? É você pensar digital, né? Então, e é interessante quando você começa a trabalhar numa empresa mais tradicional, que é acostumada a fazer as coisas usando papel, por exemplo, Excel. anotando as coisas Um de no vocês dois Excel. comentou comigo que tinha Excel até outro dia na empresa. Não? Não, a gente tem ainda, né? Tem, Todo mundo lógico. tem, mas, ó, Só gente, se tirar da tiver alguém, contabilidade. aí já soltei meu É, pai, é verdade. se tiver alguém assistindo nós aqui que não tem Excel, já me explica como é que faz. Meus 30 como é que vocês se anos- livraram meus dessa? 30 anos me Viu? É ensinaram o tal do isso, não. RP, né? Excel rodando Isso, paralelo, né? O que a gente faz é tentar mitigar É. isso, né? Mas esses dias um executivo chegou para mim e falou assim, Cláudia, eu tô sem graça de te falar, mas o meu mouse não está funcionando. Eu falei, não tem problema. Eu falei, aqui a gente cuida do mouse, a transformação digital. E eu acho que você ter também essa humildade mesmo, sabe? Não é porque você está num cargo executivo que você não olha para a experiência do teu cliente interno, para a experiência do teu cliente externo. Eu acho que você saber ouvir e saber qual é o passo a passo para que você trabalhe nessa jornada, investindo, sim, no começo em infraestrutura, depois em transformação digital, depois na conexão com o negócio, eu acho que isso é super importante. É perfeito o que a Cláudia falou, né? Eu acho que a primeira coisa é o olhar humano, né? Primeiro é fazer a parte interna da casa, né? Para fazer a transformação interna, para depois você proporcionar lá fora. Se você não fizer isso dentro de casa, você não consegue levar lá para fora, né? Por exemplo, em indústria, por exemplo. Qual que é a coisa mais importante numa indústria? É um teclado que não está funcionando e um monitor que não está funcionando. As pessoas às vezes não entendem isso. Se a máquina parou, Se parou você tudo, parou né? um teclado, parou um monitor, você para a produção, você para a entrada daquele produto lá, que é muito diferente para quem já vem da área tecnológica, né? Já tem isso aí, o nosso data center como que é, vamos para a cloud, mas a gente tem que incluir toda a parte que a gente fala de cloud mindset. Como vai ser antes com o data center on-premise e você vai para um cloud? Como que funciona isso? Você não consegue, às vezes, uma velocidade tão grande, é muito diferente. Então, isso tem que ser colocado muito internamente, isso aí. Então, a gente foca muito nisso aí. E outra, tem que ter uma equipe muito junto com isso aí. Principalmente uma equipe de gestão de mudanças, que hoje nos ajuda bastante isso aí, né? Transformando as pessoas, indicando o caminho e mostrando onde vai chegar. Que eu falo sempre, se você não der a direção certa, não vai saber, né? Se não me engano, tem um filmezinho lá da Alice, né? Que chega no gatinho e fala, né? Isso é muito, a gente comenta muito lá. O gatinho, para onde você quer ir? Ah, eu não sei, então vai para qualquer lugar. Então, acho que é a função também dos gestores, né? Indicar o caminho para onde quer chegar. Porque senão a pessoa vai para qualquer lugar. Como é que vocês estão lidando com contratação nessa, né, passando por toda essa transformação digital? Porque, né, sendo um mindset diferente, se você trouxer pessoas com experiência em ferramentas num ambiente desse, também não vai dar muito certo, né? E complemento sua pergunta também, assim, você tem 27 anos, você estava Tem. falando que o board inteiro ali tem mais de 10 anos, todo mundo já tem a plaquinha de patrimônio. Tem. São pessoas que sempre trabalharam assim, sempre foi assim. É. E aí você vai e traz essa turma nova. Aqui é assim que se faz, né? Exato. Então, quando houve a principal transformação digital lá foi diminuir a equipe de TI, tá? Nós tínhamos uma equipe beleza. muito... mas por que isso? Não, Vamos pegar a parte de produtividade, segurança né? básica. Para manter um grupo desse tamanho, você precisa ter uma equipe muito grande na área de cibersegurança. Por que não contratar alguém especialista que te dá um retorno bom? É. Então, nós optamos por isso. Temos poucas pessoas de performance muito alto, né? Que ajuda muito lá internamente, e temos empresas fora nos ajudando bastante, controlando tudo. Então, você pegar o turnover, a área de tecnologia, é um turnover baixo, tá? Mas assim, que dá uma velocidade muito grande. Então, essa questão de mudança tem que ocorrer, tem que oxigenar lá internamente. Né? Você pegar a área de tecnologia, tem pessoas de 19 anos com pessoas de 60, né? Então, como lidar com tudo isso aí? Cara, é a função do gestor. Eu estava até conversando, né, um pouquinho ali atrás antes. Tem o time que usa o TikTok e o time que ainda prefere e-mail, né? Com certeza. Então, até conversando, mas como lidar com esses tipos de pessoas? Né? A gente bate muito isso aí. É culpa da geração? Não, a culpa também é dos gestores em saber lidar com isso aí. Cada pessoa é uma persona diferente em saber lidar, cara. Acho que isso é importantíssimo, é que você consegue trabalhar com todo mundo. Nossa, eu estou lidando com isso agora. Eu estou prestando serviço para uma empresa que eles adoram falar no telefone. Meu telefone é mudo, tem pelo menos uns 5 anos. Eu estou tendo que atender ligação telefônica. Isso. Eu me mato por dentro, mas tem que fazer. Não, mas é isso que está também no nosso Brasil. Nós temos plantas no Brasil inteiro. Eu falo que o Brasil não é um país, é um continente, né? Apesar de fazer meia em Araraquara, fazer meia no Ceará e fazer meia na Bahia é diferente. Porque são culturas diferentes, as pessoas são diferentes. Vai sair meia. Mas são diferentes. E essa cultura você tem que entender muito bem, senão você não deve funciona. ter visto isso quando trabalhou na Ásia, né? Eu acho que Isso. quando a gente trabalha com países diferentes, isso fica mais
mais claro para nós. Mas eu acho que essa diferença geracional na área de tecnologia, ela está muito latente hoje em dia. E aí eu costumo contar um caos, né? Do meu passado, eu faço one-on-one com o meu time. E tinha um jovenzinho lá no meu time, inclusive, um querido, trabalhava comigo até pouco tempo atrás ainda, e eu perguntei para ele assim, antes eu perguntava assim, o que você quer ser daqui 5 anos? Hoje em dia eu nem boto prazo mais, porque cada um é de um jeito, né? E aí eu falei, o que você quer fazer ser daqui amanhã? a pouco, no seu tempo, né? Porque o tempo de um é 5 anos, o tempo do outro é 5 dias. Não, o que você quer daqui 3 meses? Quero tomar seu lugar. Isso, é. E aí eu perguntei para ele, não, mas foi pior a resposta. E aí é o desafio da liderança, né? Porque eu falei, o que você quer, onde você quer estar, né, daqui a algum tempo? E eu já estava ajustando meus prazos ali, meu discurso. E era um menino mesmo. Eu acho que eu tinha, sei lá, o triplo da idade dele, ele tinha 18. Ele falou assim, aqui é que eu não quero estar. Aí deu tela azul, né? Aí eu falei, pá! Eu falei, o que eu respondo agora? Né? Como diretora desse rapaz, o que eu respondo? Porque ele não quer estar aqui, daqui a pouco, o que eu vou fazer com esse cara no tempo que ele estiver aqui? Aí eu acho que baixa uma entidade, né? Eu falei assim, mas fala mais. E aí, gente, passa pelo processo da liderança e da escuta, né? Que legal. Porque ele começou a contar que ele queria abrir uma startup maravilhosa, a ideia dele. Até brinquei com ele, falei, vou roubar sua ideia, não dá muito detalhe, não. E ele está trabalhando nessa elaboração dessa startup até hoje, entendeu? E eu falei, cara, aí eu peguei o gancho, né, na resposta dele, falei, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse tempo aqui para você criar repertório e bagagem para que você possa montar a tua startup do jeito que tem que ser montada. Então, eu acho que essa questão de geração, e ele está trabalhando nisso até hoje, a startup está tocando, né, e virou um profissional maravilhoso, assim, super maduro hoje em dia, isso já faz uns 15 anos, e está com a startup dele aberta, e é interessante porque a gente levanta da cama por algum motivo, a gente tem sonhos. Né? Então, por mais que tenha tecnologia, por mais que você queira vender muito, por mais que você queira fazer entrevistas maravilhosas aqui, a gente está aqui por algum motivo. E talvez o nosso papel como liderança seja, sim, traduzir em ferramentas tecnológicas, em processos, mas principalmente ouvir as pessoas. E aí o desafio maior quando a gente está num cargo de C-level é, quanto mais para cima você vai, mais gente embaixo tem. Como é que você se aproxima de todo mundo? Porque quando você tem uma equipe menor, é muito simples. Eu lembro que quando eu era coordenadora, a pessoa chegava, eu olhava para a pessoa, eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Porque a gente não separa também nossa vida de casa da nossa vida aqui. E hoje em dia é mais difícil. E aí você também tem que aprender a formar bons líderes, que é o tal do pipeline da liderança que a gente fala. Mas é sempre um desafio esse conflito geracional, é você saber tirar o que tem de melhor de cada um e aí a gente se preparar como líder mesmo para o mercado. Perfeito. Eu tô achando que eu vou até mudar o título desse podcast, Verdade, porque a gente tá hein? virando liderança. Mas tá ótima a conversa. Agora vamos para a infraestrutura. Não, mas nós quero mais uma coisinha de liderança, Vamos lá. liderança ainda, porque assim, você teve que passar por um desafio de liderança muito grande, né, Cláudia? Porque você pegou uma empresa que acabou de ser unificada, então você tem 2 times diferentes, com Duas culturas diferentes para agradar, né? Para agradar, aí sim também com infras diferentes, que aí nesse primeiro momento talvez seja fácil falar com o board, então, elimina essa aqui, eu ganhei aqui e tal. Então você começa popular, mas como manter a popularidade também, né? Depois que a coisa começa a evoluir, a chegar mais perto do objetivo de negócio. Como foi esse momento de fusão para Eu vocês? acho que quando eu cheguei lá, eu criei, inclusive foi um case premiado, né, num concurso aí de CIOs, eu criei um plano de 100 dias como CIO, um playbook. O que o CIO tem que fazer quando você entra na cadeira? Porque por mais que você tenha experiência, cada empresa é uma empresa. Então, talvez você tenha um método e você tenha uma trilha do que fazer, com quem falar, quais são as entrevistas, entender sua estratégia de sourcing, né, de contratação, que foi uma pergunta que você fez. Eu acho que isso é super importante. Então, eu criei esse playbook. Dentro desse playbook, eu acho que a principal parte é você conversar com as áreas. Então, que também passa por que eu acabei de falar, que passa muito por liderança. Porque, gente, não é uma cultura ou a outra. Eu acho que é o melhor do todo que faz, o melhor de cada um que faz o melhor do todo. Eu aproveitei muitas das coisas, tanto técnicas quanto de soft skills, que tinha de um lado, quanto que tinha do outro, porque no final das contas é essa junção que vai fazer a nova personalidade, identidade e cultura da Copa Energia e da tecnologia da Copa Energia. Agora, vou falar para você que é fácil? Claro que não. Principalmente se existem conflitos de culturas. Mas você, como líder, trabalhar nessa orquestração e no entendimento de que nenhum lado é o correto e nem o outro é o correto, que tem parte boa aqui e parte boa aqui, eu acho que esse é o grande segredo. Mas deve vir o medo também das pessoas, né? Pô, tem meu par lá, quem que vai ficar? Leva tempo, leva esforço, né? E dentro de um
de um ambiente onde reina o medo, você não inova, você não faz transformação digital, você não faz a mudança que você quer promover. Então, muita comunicação, muita conversa, muita proximidade. Então, grandes eventos que eu tenho bimestralmente reunião com toda a equipe. Semanalmente, eu faço um evento que a gente chama de Friday Tech, que é falar tudo o que aconteceu na área de tecnologia, um alinhamento semanal também com todo mundo, né, explicando o que tem de bom em uma, o que tem de bom em outro, no que estamos nos transformando. Eu faço um café da manhã, que a gente chama de portas abertas de diretoria de tecnologia, onde eu convido algumas pessoas para elas falarem delas, de carreira e etc. Então, acho que essa proximidade acabou gerando uma conexão muito grande no time, na equipe. E isso se traduz em resultados no médio prazo. E notícia ruim, como é que você deu? Porque uma hora você teve que cortar time. Uma hora você teve Não que ficou com escolher. tudo, né? Coisa boa. Eu não queria falar disso daí. É fracassadinho, né? Eu falo que o LinkedIn eu vou criar um fracassadinho. Para falar só dos cases de insucesso. Não, falando no caso aí dessa junção mesmo, porque você teve. Tem o par do lado de lá e do lado de cá. Você teve que escolher por um. Teve a ferramenta que você teve que escolher. No primeiro momento, eu acho que é de corte. Eu acho que a notícia ela tem que ser dada fora do CPF das pessoas. E sim a partir do contexto no qual você está. Então, não é eu estou escolhendo fulano ou estou escolhendo ciclano. Eu tenho uma estratégia e dentro dessa estratégia, essa pessoa, que pode ser uma pessoa de fora, inclusive, é que está mais preparada para nos levar até o ponto J que eu falei para você. Tem um livro que eu gosto muito que chama Os Quatro Hábitos, esqueci o nome do livro agora, mas eu vou lembrar, até o final do podcast eu vou lembrar. E ele fala uma coisa que é super importante, que é você não levar as coisas para o seu CPF. Né? Você não levar as coisas para o pessoal, que não é simples de fazer. E você trabalhar isso no seu time também é muito importante. Então, quando eu cheguei, não só na Copa, mas quando você chega numa cadeira nova, você só ouve boas notícias. Não sei se você deve ter ouvido boas notícias durante 27 anos, né? À medida que vai mudando, você só ouve boas notícias. É você saber filtrar as boas notícias em notícias reais e ir trabalhando a confiança do time, porque é medo, né? Para que eles te deem realmente qual que é o real status, né, da situação, para que você possa promover a transformação, é um caminho importante. Então, respondendo a sua pergunta, sim, fizemos algumas demissões, como em todo lugar do mundo. Sim, fizemos algumas escolhas ferramentais que talvez não tenham agradado todo mundo, como em todo lugar do mundo, mas nunca pelo CPF, nunca pelas decisões anteriores, nunca criticando a decisão que foi tomada no passado. Eu dou muito exemplo do avião que desceu lá no Rio Hudson, né? Porque o pessoal critica muito o piloto, mas ninguém estava na pele do piloto para ele tomar a decisão em 10 segundos. Então, eu não critico decisão do passado porque eu não estava na cadeira no passado. Agora, eu sei qual que é o contexto da cadeira na qual eu estou agora. E a partir daí eu tenho que tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu vi um keynote do capitão, esqueci o nome dele agora, que estava, né, naquele voo. E, putz, o cara é sensacional para falar de... E era uma conferência de cyber, e ele foi lá falar de resiliência, né? E falar o quanto que você tem que continuar treinando, né? A habilidade de responder a um possível problema que pode nunca acontecer. Sim. Né? Para o time estar sempre pronto para responder com qualquer mudança de cenário. De antecipação, né? Até a resiliência, a gente comenta muito sobre não fala resiliência, fala antifrágil, né, que é o livro do Taleb, né? E lá no interior a gente fala entorta, mas não quebra, né? Mas na realidade o antifrágil, né, que quando você faz uma resiliência, você exerce alguma coisa em cima da matéria e ela volta igual, né? O antifrágil não, né? Você exerce alguma coisa, ela volta melhor, né? Então a gente fala que todos nós somos antifrágil, né? Tem que exercer a pressão, exercer a necessidade e você volta melhor, muito melhor. Acho que isso é importante. Nós passamos por algo parecido quando fizemos a compra do Grupo Scalina, né? Que a Trefil e a Scala também tem que fazer essa sinergia de grupos diferentes, ainda no mesmo segmento, né? Ainda facilitou um pouco. E também houve também esse direcionamento e tentar entender tudo que é bom do lado, que é bom do outro, aproveitar ao máximo os dois lados, envolvendo culturas diferentes, que é uma planta no Nordeste, né? E você dar esse direcionamento é muito importante. Eu estava falando a respeito que nós chamamos de feudos em cada lugar, né? Se você pegar o livro que chama Organização Sem Medo, fala muito isso aí, né? Que se você pegar e tentar colocar uma cultura de liderança, mas em cada lugar tiver
uma separação, você tem que identificar isso, né? Identificar os líderes para tentar trazer a cultura certinho para todo lugar. Mas mesmo assim, em algum lugar vai ser um pouco diferente do que você pretende implantar. Isso tem que ficar bem de olho também. Boa. Vocês estavam falando muito, né, Vamos voltar a falar um pouquinho de infraestrutura. Acho que foi um Vamos. capítulo legal aqui de liderança. Mas quando vocês pensam em inovação hoje, né, já que está nesse processo de transformação digital, como cada um de vocês define hoje prioridade número 1 quando a gente fala em infraestrutura aliada a negócio? Assim, o que está na mesa de vocês hoje? Qual o momento de cada um de vocês? Não fala ladies first não, que eu não gosto. Sempre, eu né? posso começar, Sempre. posso começar. Primeiro eu gosto de entender a estratégia. Eu acho que a partir da estratégia, você tem que trabalhar em aceleradores da transformação digital. E aí, o que eu estou falando de aceleradores de transformação digital? Eu estou falando em olhar muito para cloud, mas olhando para a migração de uma maneira com parcimônia, eu brinco, né? Olhando para preço, olhando para o que realmente eu preciso fazer migração e etc. Olhar muito para a componentização, acho que isso é importante também. Então, eu estou nesse caminho ainda, uma empresa que nasceu digital já foi faz tempo, mas a gente está assim nesse caminho. Barramentos, integrações. Se você for olhar uma empresa tradicional, toda ela para quando a gente está falando em integrar algum tipo de sistema com o outro. Então, quando eu comecei lá, muitos projetos muito bloqueados por conta disso. Então, você criar essa estratégia arquitetural, né, e tendo segurança como um viabilizador e pano de fundo, que eu vou chamar mais não de fundo, né, como um alicerce mesmo para essa mudança arquitetural é super importante. Tem um colega nosso de profissão, que esse dia chegou para mim e falou assim, eu nem olho mais para infraestrutura, eu só olho para inovação. Eu falei, meu filho, Nossa. isso é o começo Uma do hora fim. vai dar ruim. Isso é hipotecar a sua... isso é hipotecar a sua Por uma tecnologia perspectiva de segurança, Mas é um Exatamente. Mas se baita pegar assim, risco, tipo, né? uma porcentagem, quanto que eu tenho que olhar para inovação ou quanto eu tenho que manter? Eu acho que depende muito do nível de maturidade que está a sua empresa dentro do caminho da transformação digital. E muitas vezes você precisa fazer isso em paralelo. Então, uma das coisas que eu contei para vocês de bastidor, que eu posso dividir aqui, é que a gente criou um modelo de tecnologia que a gente chama de ambidestria, um modelo bimodal. Então, eu criei um grupo para trabalhar mais focado em transformação digital, nessa transformação arquitetural, só que não dá para a gente deixar de fazer o nosso arroz com feijão. Nosso arroz com feijão é o quê? É segurança de uma maneira muito bem feita para suportar esse grupo que está trabalhando com inovação. É governança, porque eu não posso deixar isso para trás. É o meu back-office, porque se meu back-office não funciona nada, funciona mais. Então, essa TI tradicional, bem cuidada, permite com que essa TI mais ambidestra, com um olhar mais para a inovação, vá mais rápido. Ou vá na velocidade que a companhia Uma coisa que eu deseja tenho que vá. visto bastante com, né, gestores e líderes de TI é a tomada de decisão não é mais os que são focados em inovação, tá? Não é mais focada eu vou comprar uma tecnologia para resolver esse problema agora, né? É sempre onde mais é que eu consigo usar isso, mesmo que não seja hoje, mas daqui a 2 anos, né? Outros projetos Porque de já tem esse inovação. pensamento. Exatamente, porque aí você começa com esse cross-treinamento aí de funções, né, de introduzir tecnologias novas em partes diferentes do negócio e que gera essa inovação, né? Eu vejo bastante gente começando a falar de PDCI, né, Continuous Process Improvement, né? Não sei o termo em português, desculpa, mas e tentar Processo de melhoria contínua. E tentar juntar o processo de compra com essa melhoria contínua, né? Com esse processo de estar sempre procurando, cara, onde mais? Pô, isso aqui é legal, onde mais eu consigo usar? Né? E essa é a mesma visão que vocês veem com pessoas entrando no negócio e ter essa visão, né? Porque essa é a dificuldade, até nesses mergers, né? Que a gente vê, cara, o cara que trabalhou com aquele tipo de tecnologia pelos últimos 5, 6 anos, ele não está muito aberto a olhar num jeito diferente de fazer, né? Isso é um problema que a gente vê na parte de DevOps, né? De DevSecOps, que é cara, não interessa como você faz hoje, a partir de agora é assim, porque isso vai abrir mais coisas para a gente fazer no futuro de uma forma mais rápida, né? Não, perfeito. Eu acho que essa questão de degustação, né? Eu acho que é interessante. Você pegar uma tecnologia nova num ponto muito específico e fazer a degustação, depois ir colocando os outros setores junto e mostrando para que serve,
é muito melhor que você querer colocar em tudo e causar aquele caos, né? Porque quando você tira a pessoa da área de conforto, né, ela faz aquilo muito bem feito. Ela vai falar assim, mas agora eu não vou ser tão rápido assim, porque você está uma tecnologia nova. Isso é difícil para a maioria das pessoas, principalmente pessoas que trabalham muito tempo lá nisso, acontece, é normal, tá? Então isso que você falou é importantíssimo, tá? Vamos pegar, fazer a reunião, qual que é o setor que talvez será mais apto a fazer isso? Ah, o setor de compras, vamos começar lá? Vamos pegar depois o setor comercial, vamos fazer lá? E essa cultura vai aumentando. E eu falo que isso acontece muito bem, na maioria das vezes erra, tá? Que eu falo que não é um erro, você aprendeu de como não se fazer, e só erra quem faz, tá? Quem permanece inerte não erre, para mim não serve esse tipo de pessoa. Então, quando você começa a implementar esse tipo de cultura, na qual da degustação, eu falo que depois, nós falamos que a Rádio Peão vai começando passar para todo mundo, vai crescendo todo mundo e todo mundo começa a pegar essa cultura. Então, às vezes, você começa a montar focos e todo mundo quer experimentar primeiro daqui a pouco. Então, isso realmente acontece lá. Ô, Igor, e a gente olha muito para a inovação como se a inovação fosse só tecnologia. Exato. E eu acho que isso a gente tem trabalhado muito bem na Copa. A Copa tem uma área de inovação separada chamada Copa Labs, com lideranças separadas, olhando para novas energias, olhando para modelos de negócio, olhando para muito além de tecnologia. Olha, a tecnologia também tem uma boa integração com a minha área, mas vai muito além Mudou um disso. processo, é inovação. Exato, vai muito além disso. Mudou um Então, layout, né? eu acho que é super importante a gente trabalhar nesse mindset também de que a inovação, primeiro, não pode ser um departamento, e segundo, não pode ser só o departamento de tecnologia. Isso. Eu acho que tem que alguém tá olhando para o nosso negócio aí, para o seu negócio. Será que alguma coisa vai substituir a meia? Será que vai ter um sapato que vai esquentar o nosso pé para sempre? Sapato sem meia. Um sapato sem meia? Então, assim, eu não sei. Com o mesmo feeling da Será meia. até quando teremos os modelos energéticos que temos hoje? O que está vindo de novo? Então, você ter alguém olhando para fora, para muito além dessa visão de tecnologia, é super importante. Então, eu acho que quem está num cargo C, né, qualquer cargo C, olhando cada um para o seu segmento, tem que ter essa preocupação também. Né? E em muitos lugares, a área de inovação conflita com a área de tecnologia. E isso... Você tem visto em algum lugar um Chief Innovation Officer? Tem, eu Um acho outro que, CIO? eu acho que tem, e eu acho que, como tudo na vida, uma faca de dois gumes, porque você pode jogar a responsabilidade dessa pessoa por conduzir a inovação da empresa inteira, o que é super incorreto, mas essa pessoa, por outro lado, pode transformar a cultura da empresa para que a inovação seja transversal e seja vista por todos e não seja vista só por um time de tecnologia e etc. E tem casos que até o time de tecnologia conflita com a área de inovação, que é surreal, porque é a inovação que vai fazer com que a roda de tecnologia continue girando e trazendo coisas novas. Então, a gente tem que ter essa sabedoria e humildade para entender onde ficam as pecinhas. E talvez não só com a área de inovação, de repente com marketing, com jurídico, com o chão de Exatamente. fábrica, com todo mundo. Jurídico, Porque a inovação principalmente, está né? em todos os lugares. É fazer o povo mudar, é sair é o que te instiga a ficar lá, de repente seja o que faça outra pessoa. Principalmente quando você entra em cibersegurança, você vai no jurídico, né? A primeira coisa a barrar é lá, né? Exatamente. Lei geral de proteção de dados, não, que vai ferir, não. E é onde barra. E não tem jeito. Ainda barram muito? Segura, tá? Eu dou razão para eles, né? A gente tem uma consciência muito grande a respeito de cibersegurança e em cima da Lei Geral de Proteção de Dados, não usar por usar. Né? Muitas pessoas oferecem para nós, assim, na área de varejo, na área de franquia, não, eu vou te dar um app que a pessoa vai passar em frente à sua loja e vai aparecer um pop-up para ela para vender uma meia. Eu pergunto assim, mas como vai aparecer se ela não deu aceite disso aí? Aí você vê que a pessoa deu tela azul. Porque não tem o aceite dela, eu não tenho a permissão de oferecer algo para ela, né? Então, isso é muito importante, né? Então, tem muito a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente segue à risca. Né? Então, isso acontece. Projetos desses serem barrados em outras Não, partes do mundo. E acontece isso aí. Para nós é muito importante a pessoa aceitar ou não aceitar aquilo que eu vou te oferecer. Né? Eu vejo muito caso, assim, entrando até na parte de varejo, você vai comprar alguma coisa, chega no caixa, a pessoa não fala nem bom dia, seu CPF. Aí você fala a pessoa assim, mas por que você quer meu CPF? Não, para fazer devolução. Eu falei, mas não vou trocar, seu produto é muito bom e cupom fiscal não precisa de CPF. Tela azul na menina, né? Então, eu acho que isso é um tipo de coisa também que precisa ser muito bem orientada para entrar nessa parte de Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente também, como responsável por essas áreas, a gente tem que saber balancear o não e o sim. Né? Então, você procurar alternativas técnicas que viabilizem o que o negócio quer, eu acho que é dentro Usar mais o depende. Dentro de segurança, né? Dentro dos limites de segurança, dentro dos limites de compliance e Lei Geral de Proteção de Dados é super interessante. E tentar fazer diferente, tentar buscar bons parceiros de mercado, eu acho que isso é importante, porque eu desafio o meu time falando assim, ó, se você só tem um não, significa que por um negócio é um sim.
É. Então, corra atrás para que você fale esse sim de uma maneira segura e de uma maneira que você traga a proteção de dados. E aí, normalmente, dá certo. Boa. Falou de IA. E aí? Todo mundo está falando dentro da empresa, quando viram para vocês e falam, e aí, qual o projeto de IA que nós estamos fazendo aqui dentro? Qual é a resposta de vocês? Bom, nós começamos IA já faz uns 5, 6 anos, tá? Fizemos algumas POCs lá internamente, voltado muito para a área industrial, que é o próprio Selim. Na questão de planejamento de produção, fizemos um teste assim com 2 empresas, até uma empresa do Canadá. E no final da conta, ele não foi tão eficiente como a nossa regra de 3, né? Então, isso a gente vê muito também, tá? Ter por ter a gente não usa, tá? Qual que é a vantagem nossa para se utilizar a IA e por que não deu certo? Aí são outras questões. É você ter os dados métricos com uma curiosidade muito grande. Eu falo, você usar a IA e você não tiver os dados métricos com a curiosidade, é melhor não ter, que vai te mandar para um caminho que não tem volta. Então, nós fizemos vários testes, nós não conseguimos obter o resultado assim correto, e hoje nós estamos fazendo, devido à migração do nosso ERP para a cloud, tudo certinho, que vamos usar a própria IA do próprio proprietário do ERP, agora a tendência é usar pesado. Por quê? Nosso próprio dado está com o próprio proprietário do ERP. E a curiosidade vai ser muito grande. Então, IA é algo que nós usamos em algum lugar não deu certo, e daqui para frente não tem volta, vai usar muito mesmo. Mas aí tem o passo anterior que é o dado. Com certeza, sem os dados corretos, eu já falo, não use, faça a curiosidade correta, vê se está certinho, para não ter um viés errado. Entre ter uma informação errada, é melhor não ter informação. Exato. E você, Cláudia? Quando eu cheguei lá, existia uma expectativa muito grande de implementação de IA em todos os pontos. E acho que a primeira coisa que você precisa começar a trabalhar com as pessoas é no letramento, principalmente o seu board. Para o board entender o que é inteligência artificial. Porque é um museu de grandes novidades, né? Eu brinco que tecnologia é um museu de grandes novidades, né? Então, a IA ela é de 1950, gente, não é um negócio de agora. A gente fala de modelos preditivos desde sempre. Em 2015, eu já trabalhava com modelos preditivos. E eu costumo brincar que eu adoro esse hype da IA generativa porque me deu dinheiro para fazer predição. Boa. Ficou mais fácil. Eu quero fazer um projeto de inteligência artificial. Opa! Consigo facinho e, no final das contas, o que eu estou fazendo são modelos preditivos. Eu acho que, para quem está em casa, a gente tem tem muito mais, né? Mas 2 grandes torres de 2 grandes modelos, né? A IA generativa, que, como o próprio nome diz, gera conteúdo, e a IA preditiva, a deep learning, tudo aquilo que faz com que eu tenha modelos preditivos e simulações melhores daquilo que é relacionado ao meu negócio. Geração de conteúdo, né, que é a IA generativa, ela tem casos de uso muito específicos. Então, assim, tem gente implementando modelos de robô, de RPA, automações, falando que é IA, né? Mas não é. Então, por um time de marketing, para uma indústria jornalística, para um call center, atendimento humanizado, etc. Poxa, eu uso a IA generativa de uma maneira muito aplicada. E a gente tem procurado identificar esses casos de uso com muito cuidado para que a gente faça investimento de uma maneira mais adequada. E isso passou pela letramento do board e pelo trabalho na nossa base de dados, porque eu costumo dizer que dados é a comida da IA. Né? Então, assim, entrou comida ruim, entrou junk food, vai sair coisas muito ruins. Por outro lado, modelos preditivos, que nem sempre a tua indústria usa, traz um valor absurdo. Eu saber qual que é a minha previsão de demanda, eu saber aonde eu vendo mais, eu saber onde eu tenho mais adensamento, qual que seriam as melhores roteirizações, como é que está a situação do meu motorista que está dirigindo um caminhão que leva um produto que pode trazer risco se você não seguir segurança, saber se uma determinada pessoa está usando um EPI ou não, através de visão computacional. Então, acho que tudo isso são modelos já consolidados em muitas indústrias que você pode trazer com muito mais segurança em termos de investimento, em termos de sucesso na utilização dos casos. Então, trabalhar com esse letramento, com a preparação dos dados e saber que tipo de inteligência artificial você usa, dependendo do campo que você está trabalhando, acho que isso é super importante. E já tem sido interessante, né? Nós já comentamos sobre isso em outras conversas, né, Igor? Que eu tenho achado super interessante talvez a falta de entendimento do aumento de risco
né, em muitos desses projetos. Porque hoje em dia, mesmo se for uma aplicação, uma iniciativa interna, né, de uso de IA generativa, isso está conectado com uma base de dados que às vezes tem dados sensíveis, né? E não tem a expectativa que alguém vá usar, né, técnicas de engenharia social numa máquina, por exemplo, né? Mas a gente vê muito disso. A Akamai, inclusive, lançou um produto que a gente chama de Firewall for AI, que é exatamente para esse tipo de projetos, né? Que é, né, entender o que está sendo pedido daquele modelo e o que está sendo retornado para o usuário, né? E ter esse filtro nos dois caminhos aí para que não tenha risco, né? Isso eu acho que todo mundo vê o brinquedo novo ali, né? E quer, não, vamos implementar isso, vamos implementar um chatbot para fazer sei lá o quê, um chatbot de RH, Ah, esse né? Para resolver, o É. chatbot de TI, esse eu vejo bastante também, né? Isso é conectado com documentos no Google Workspace, por exemplo, ou Excel, né? eu acho que você não ter uma ferramenta que te permite esse mapeamento é como se você estivesse fazendo um voo às cegas. Né? Então, é super Sem importante. volta, A né? gente fez uma POC de RH. A primeira coisa que eu fui eu quero saber o salário de fulano, porque eu queria saber se tinha alguma parte de olerite ali que estava aberta. Não estava porque a gente tinha preparado, né, de uma maneira adequada, usando as ferramentas que a gente tem. Mas, de repente, se você perguntasse, quero saber a base, ele vai responder que não. É o que o Fernando sempre Com diz, né? certeza. Dependendo da forma como você perguntar, a resposta vem. Vem, você vai tentando ali, dando É jeito a no teu engenharia prompt. social para IA. É né? engenharia social para IA. Então, e é uma mudança de mindset nossa também. Né? Não é só uma resposta, não é só um tipo de pergunta, não é só um caso de uso, não é só uma ferramenta que vai resolver seu problema de vida. Então, eu acho que você também ampliar esse horizonte. Eu faço muita mentoria com executivos. Eu falo que você ampliar esse horizonte, você deixar de ser o ultra especialista que você era, para você virar o generalista, mas um generalista com repertório, com conteúdo lógico, eu acho que talvez esteja um pouco de segredo aí da nossa Com continuidade. certeza. Senão não precisa mais da gente, Não, não. você tem esse conhecimento holístico, isso é aí. muito importante. E quando a gente vai fazer qualquer POC lá, a primeira coisa é assim, usuário e senha, qual que é a senha? É o CPF dela. Eu falei, obrigado, pode mudar que eu já não quero mais. Nem pela senha você começou certo, né? Então, falando de, né, inovação em infraestrutura, IA e tudo mais, e segurança, como é que vocês estão lidando com infraestrutura? Você está lá há 27 anos, eu tenho certeza que tem tecnologia que ainda está lá desde que você entrou, É né? estagiário. E normalmente, né, empresas de infraestrutura crítica, tem muita coisa que você não pode mudar, né? Eu vejo, por exemplo, na área de saúde, né? Eu não gostaria que um sistema que está mantendo alguém vivo, algum parente meu vivo numa UTI, tivesse update, né? Naquele momento. Eu, como meu chapéuzinho aqui de profissional de segurança, que absurdo que não tem update, né? Mas como é que vocês estão vendo isso, né? E pensar em modelos como Zero Trust, né? Coisas de microsegmentação para entender melhor como é que o tráfego funciona dentro desse ambiente legado. Como é que vocês estão... Eu acho que uma das grandes vantagens que nós temos internamente é ter pouco EDOM lá, tá? Quando eu converso com todo mundo, eu falo, não, tem muito sistema satélite, temos quase nada lá. Praticamente 2 ERP só, um principal, um de folha de pagamento e um de apartação. Eu falo que eu sou um privilegiado, né? Que ela sabe muito bem, quanto mais EDOM tem, pior é, né? Então isso facilita muito a vida da gente lá. Mas o que a gente bate muito em cima é na questão de pessoas, tá? Todo mundo fala que o elo mais fraco é o ser humano, para nós é o elo mais forte. Ele muito bem treinado, ele vai ser seu elo mais forte, desde que você faça a sua parte. Segmentação de rede, anti-DDoS, conversas internamente, conversar com o board principal, mostrando para ele qual a importância da segurança, né? Quanto vale a sua empresa parada um dia, né? Então, toda essa parte de firewall tem que ser muito bem implementada. Então, isso nos ajuda bastante lá internamente. E, com certeza, o ser humano, tá? Entrou uma pessoa nova, treinamento. A pessoa passou 2 meses de treinamento. Muita campanha de phishing. Tá? Pega direto isso aí. Hoje diminuiu bastante. Então, esse treinamento é muito importante. Então, isso é uma cultura muito importante lá. E nós criamos um setor específico para isso, que é de uma pessoa da área de infra e uma pessoa da área jurídica. Que tem que ter o respaldo em cima disso aí. E funciona muito bem, tá? Existe o corpo fechado? Não existe. O que você vai fazer
É fazer a pessoa tentando invadir desistir de você. Ah, já passou 5 horas, eu não consegui te invadir, eu vou para outro. Eu não preciso nadar mais rápido que o tubarão, tem que nadar mais rápido que você. Isso, ter software que vai verificar Deep Web, Dark Web, verificando o que está acontecendo lá, isso é muito importante. Então a gente aplica muito. E muito parceiros que sejam proativos. Porque ter parceiro reativo, eu prefiro não ter. Então essa cultura é importante Sabe lá que internamente. eu faço palestras e coisas assim, conferências, né? E tem um dos temas que eu falo bastante é como uma organização vira um alvo, né? Porque muita gente acredita que alguém queria ir lá e hackear a Lupo, né? E, na verdade, Oportunidade, hoje, né? com o uso de só ChatGPT, você consegue criar uma lista de alvos vulneráveis a uma falha tecnológica, né? Uma vulnerabilidade, em 3, 4 minutos. Com certeza. Se não houver uma atualização do parque industrial, Você nem sabe diariamente, quem é a empresa. você não sabe, né? Hoje a parte de ataque, você sabe maior que é venda de credenciais. É se ligar para o cara, saber que o cara está num problema financeiro, falar, te dou X mil reais para você passar a credencial. E aí, como você vai fazer isso aí? Então, isso é muito importante, essa conscientização interna. Merchan foi um momento do nosso último episódio, né? Que a gente falou sobre isso. E aí tem várias camadas de segurança, né? A gente estava falando sobre isso, várias camadas de segurança para a gente impedir essa venda de credencial, que é o caso que aconteceu agora recente lá no BC, né? Sim. Bom, mas vamos lá. Era só esse parênteses. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que você fazer uma boa avaliação de risco, eu acho que é muito importante você entender, dentro dessa avaliação de risco, qual é o nível de exposição que você está e por onde você tem que começar. Como esse level de tecnologia, a gente não vai conseguir investir em tudo ao mesmo tempo. Com certeza. Então, você entender como que você vai priorizar esses investimentos, né? E aí, passando por itens obrigatórios, um OAF, microsegmentação, principalmente quando a gente está falando de indústria, né? Porque não dá para misturar a indústria administrativa a rede IT, administrativa OT. da rede industrial, IT/OT. Então, a gente tem falado bastante de OT e a gente também não vai conseguir atualizar nosso ambiente de uma hora para outra. Se você está com um ambiente que passou por um momento onde não houve investimento em tecnologia e ele ficou obsoleto, você com certeza vai ter que investir em ferramentas de segurança para mitigação desse risco. Porque você não vai conseguir, tem sistemas que você não consegue nem atualizar mais. Até que você tenha uma estratégia para desativá-lo. Então, conhecer bons parceiros, conhecer boas ferramentas e ter um time bom que saiba utilizar essa ferramenta e trabalhar internamente, né, em conscientização, que é o que você já falou, fazendo com que o ser humano seja o elo mais forte e não o elo mais fraco, eu acho que por aí é o caminho. Perfeito. Pessoal, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Tem algum último ponto? Fernando, Cláudia, pessoal, Evandro, tem mais algum outro último ponto que vocês gostariam de comentar? Não, eu acho que só agradecer mesmo, acho que a Cláudia acabei de conhecer, realmente tem uma sinergia muito boa, agradecer o convite e vamos lá. Muita coisa para fazer para frente. Isso é uma coisa bacana, né? Que a gente está criando uma comunidade, Exatamente. né? Todos esses episódios tem 2 ou 3 pessoas e acaba que a gente vê que está gerando mais amizade ainda, né? Eu falo isso, no call de elemento, eu falei com vocês. Eu mando invite já de 2 horas, porque eu sei que a última meia hora vai ser sempre essa conversa aqui, esse relacionamento. E as dores são as mesmas, né? Eu acho que dentro da comunidade de tecnologia a gente conversa pouco. A gente poderia conversar mais e trocar mais experiência. Então, esse espaço é super importante para que a gente possa falar, possa compartilhar, né? Entre a gente e com o pessoal de casa também. Exatamente. Você também pode fazer parte, até porque aqui ao final de cada episódio a gente coloca o LinkedIn de todo mundo e o link das empresas também. Então aproveita, já clica ali, já se conecta. Tem alguma dúvida, né? Tá passando pelas mesmas dores, inclusive, chama lá o pessoal para poder trocar mais experiência. E eu agradeço demais a presença do Evandro Forte, diretor de TI da Lupo, da Cláudia Marquesani, que é CIO da Copa Energia, Fernando Certo, parceirão aqui do podcast, Field CTO, Latam da Camai. Obrigado demais, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. E a gente se encontra semana que vem com mais uma conversa. Valeu!